Olá pessoal, como é que estamos? Bom sábado a todos, meus amigos. Olha só, nós temos que estudar os princípios relativos à governança pública, né? Só que, para a gente entender os princípios, nós temos que também apreender alguns outros conceitos lá do decreto que regulamenta essa governança. Professor, seja sincero, vai, qual é a real importância desse tema para minha prova? É enorme, gente, gigantesco, né? Porque é um decreto relativamente recente, 2017, mas em que pese ele ser de 2017, as normas e o detalhamento de sua implementação ainda estão acontecendo. Então as administrações ainda estão se adaptando, reformulando seus procedimentos para se enquadrarem nesse ponto relativo à governança, certo? E, como eu já comentei em várias outras ocasiões que nós nos vimos, na prova de vocês, você não será cobrado com questões de raciocínio nem de aplicação da regra da governança. São perguntas conceituais. Quem é, quem são, quantos são, né? Qual vem antes, qual vem depois? É esse tipo de pergunta. E, para nossa sorte, gente, a governança pública não tem nem divergências ou incrementos doutrinários e nem problemas na jurisprudência que diga, um tribunal diz isso, outro tribunal diz aquilo, né? Não. Então, as perguntas para a sua prova são todas elas integralmente baseadas no texto seco de lei, que na verdade é o texto seco do decreto, né? E para isso, então, que eu preparei esse materialzinho que vocês já devem ter pego lá no Drive, que é o nosso materialzinho de apoio. Vamos lá? Vamos pegar esse material então juntos? Então vem comigo e vamos trabalhar, meus caros, por que não? Olha lá. Eu só vou dar uma ampliadinha aqui para ficar melhor a leitura para todos. Pronto! Decreto 9203 de 2017, relativo à governança pública. E aí, meus amigos, veja, é um tema relativamente novo e um tema, gente, que não é abordado em cursos, faculdades, nada disso. Então, por conta disso, a gente precisa fixar, pegar sempre os conceitos e sempre na forma como vem cobrado, né, a partir do texto seco. Então vamos lá? Olha lá, meus amigos. Então, o que se considera governança pública? Olha lá. Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, eu vou pedir para vocês memorizarem as três palavrinhas: liderança, estratégia e controle. Ok? Então, veja. Governança são mecanismos de liderança, estratégia e controle. Postos para o quê, senhores? Avaliar, direcionar e monitorar a gestão pública. Joia? Na verdade, a gente pode incluir aqui, senhores, a razão de ser da governança. Porque, veja, a governança não é exatamente uma criação, uma invenção da administração pública, não, senhores. A governança, ela surgiu primeiro lá na administração privada. E a ideia básica de governança sempre foi criar mecanismos para que não seja possível a prática de condutas que possam representar conflitos de interesses e também eventuais medidas de corrupção. Por que conflito de interesse? Por quê? Porque, de um lado, nós temos gestores, administradores, acionistas, de outro lado, uma empresa com milhões de empregados e tudo mais, né?
Os conflitos de interesse são naturais, gente. Quando eu li um primeiro ensaio sobre governança administrativa, foi há mais ou menos uns 15 anos atrás, e o texto era baseado em um gerente de compras de uma estatal. E tudo começou nesse ensaio desse gerente de compras, senhores, contando o volume de ofertas, de agrados que os fornecedores ficavam oferecendo e mandando entregar para ele o tempo todo. Então como é que fica isso? Quer dizer, o camarada vai decidir compras e contratações de uma estatal baseada nisso? Se ele fizer isso, isso é o bom e velho clientelismo com fisiologismo, que é totalmente proibido no nosso ordenamento atual. Joia? Então, quando a gente fala que a governança tem essa ideia, tem essa ênfase como ferramenta de liderança, estratégia e controle, para avaliar, direcionar e monitorar, meus amigos, isso a gente vai memorizar, mas vamos também trazer a ideia de que a governança foi criada para para instituir mecanismos de prevenção e solução de conflitos de interesses e eventuais atos de corrupção. Esta é a ideia primária, tá bom? Olha lá. Seguindo. Valor público, gente, não tem muito a ver com o tema dos princípios, então não temos que nos preocupar. Alta administração. Você tem que saber, senhores, vocês precisam saber quem integra a alta administração. Tá? Infelizmente. Por quê? Você vai ver já já que é essa patota aí que é responsável pela implementação, cumprimento e execução da governança em geral, tá? E gestão de riscos, gente? Você precisa saber o conceito da gestão de riscos, porque este é um dos elementos fundamentais para que você possa reconhecer que a governança institucional ou pública está corretamente aplicada e corretamente exercida, que ela está sendo efetiva e eficaz. Então, como é que mede-se? Qual é o critério de mensuração da efetividade e da eficácia de uma governança implementada? É comparável, é analisável a partir da gestão dos riscos. Beleza? Joia! Vamos lá! A quem compete a governança? Quem é responsável pela governança? Está aqui. Artigo 6º. Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, e implementar e manter. Então veja aqui a responsabilidade daquele pessoal que eu iluminei para vocês, chamado de a alta administração, são eles que são responsáveis por implementar e manter mecanismos, instâncias, práticas de governança em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidas nesse decreto. Então, quem que implementa? Quem é que mantém? A alta administração. Agora, quem executa os atos em si? É a alta administração? Não necessariamente. Tá vendo? Ela implementa, mas as manobras, os atos pontuais do dia a dia não são executados pela alta administração. E, finalmente, amigos, chegamos no ponto que é o ponto do nosso encontro de hoje, os princípios. E nós temos aí, meus amigos, 6 princípios específicos de governança. Você não pode confundir, gente, os princípios de governança com as demais regras, observações e diretrizes para a governança, tá? Não faça isso. Princípio é princípio. E são esses: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência.
Então, são esses os 6 princípios. Agora, meus amigos, desses daí, sabe quais são os 2 que mais caem? O 4 e o 5, porque quase ninguém lembra deles e fica meio esquisito lembrar deles, porque prestação de contas e responsabilidade, a gente lembra muito de accountability, né? Accountability que exige prestação de contas e manda responsabilizar quem fez lambança, quem cometeu atos, né, de gestão indevida, de malversação dos recursos públicos e tudo mais. Então, quando cai, né, prestação de contas e responsabilidade, a grande maioria lembra na hora de accountability, porém esquece que a accountability é um dos pilares também da governança. A governança está baseada em accountability, ética e integridade. Sendo a integridade, gente, um dos princípios específicos aqui, ó. Olha o danadinho aqui, tá? Então, não tem escapatória, não tem choro, tem que memorizar quais são os princípios, certo? Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Beleza? Então, memorize estes 6. Agora, a minha grande dica é você dar uma ênfase muito maior naqueles 2 que não são tão intuitivamente próprios de governança, que nos levaria a chegar a uma conclusão equivocada pensando em outros institutos da administração, em outras regras. Quando a gente fala melhoria regulatória, dá vontade de falar, né, dos órgãos de intervenção estatal sobre o domínio econômico. E quando a gente fala de... Peraí que saiu aqui da tela, deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho. E quando a gente... Aliás, vou tirar um pouquinho desse excesso aqui, pronto. E quando a gente fala de prestação de contas, a gente lembra na hora da accountability. E aquilo que eu falei para vocês, né? A accountability, senhores, é um dos pilares. Então, se perguntarem para vocês quais são os institutos públicos sobre os quais a governança pública e seus princípios estão baseados, você tem que falar que são 3, tá? Accountability. Professor, eu não lembro como é que escreve, então eu vou falar para você. A-C-C-O-U, N de nariz, T de tatu, accountability, A-B-I-L-I-T-Y, já? Então, os 3 pilares, accountability, ética e integridade, tá bom? Ética está voltada aos deveres, né, às obrigações regulares de um agente público padronizado dentro das regras mais elevadas de qualidade. E quando a gente fala em integridade, é integridade com transparência e acesso à informação, tá? Lembre-se sempre que integridade não vem sozinha, é integridade, transparência e acesso à informação. Lembrem-se disso. Então, estes são os 3 institutos. Professor, como assim instituto? Bom, são 3 conceitos que são mais do que apenas conceitos. São verdadeiros fundamentos. Então, governança pública está fundada na accountability, ética e integridade. Agora, nenhuma prova pergunta fundada. Eles perguntam quais são, né, os pilares. Então, os pilares também são esses 3, se você não cai mais nessa. Vamos lá? Continuando, então. Então, aqui nós vimos, gente, quais são os princípios. Agora, o que quer dizer cada um deles? Vamos lá? Quando a gente pega nos livrinhos de doutrina, senhores, a gente encontra isso que está aqui. Agora, para a prova, eu vou dar uma aprofundadinha, um pouquinho a mais, se você me permitir. Olha lá. Primeiro deles, gente,
O que é capacidade de resposta? Aí você pega os livros de doutrina, tá lá. Refere-se à agilidade e eficiência da administração pública em atender às demandas da sociedade. Tá vendo? Aí, em cima disso, você vai escrever também, senhores, que as respostas em governança pública também dependerão de uma chamada análise concreta posterior. E a análise concreta posterior, gente, tome nota, significa que as respostas dadas pela administração, podendo ou não constituir valores públicos, essas respostas serão objeto de análise e medição, alguns falam análise e mensuração, com retroalimentação. O que é uma retroalimentação? Retroalimentação é a mesma coisa que feedback. Feed, F de farinha, D de dado, feedback. B de bola, A, C de cachorro, K. Porque a gente fala muito feedback em inglês, né? Aí quando aparece em português a gente se enrola. É a retroalimentação. Então, a capacidade de respostas, senhores, que é um dos princípios, né? Um dos 6 princípios, está diretamente ligado, né, à solução do problema, solução da demanda, solução da intenção do administrado. Lembrando que mensura-se, mede-se a capacidade de resposta, né, através dos resultados concretos, e tudo isso é feito, em cima disso tudo é feita uma análise, e esta análise deverá servir de retroalimentação ou feedback, encaminhando-se a quem faça tanto as respostas. Ele precisa saber como estão sendo recebidas as suas respostas, como também aos organismos de gestão e controle sobre a administração, porque vai caber a ela saber se as respostas estão adequadas e pertinentes. Joia? Muito bem. Segundo princípio, olha lá, integridade. Integridade, gente, está aí, ó, envolve a honestidade, ética e transparência na condução dos negócios públicos. E você vai acrescentar nas suas anotações o seguinte: quando se fala em integridade, se fala automaticamente em ética, transparência e acesso à informação. E você vai acrescentar uma coisinha mais aí. Tanto que é uma das atribuições da, troca de cor, sublinha, Controladoria Geral da União, gerir os portais, vírgula, mecanismos e sistemas de integridade da administração federal e também da transparência e do acesso à informação. Joia? Então, estas condutas, esses elementos que você escreveu agora, são atribuídos à Controladoria Geral. Agora, a integridade como princípio da governança vai ser disciplinado, regulamentado e implementado pela alta administração do próprio órgão ou ente. Então, só para a coisa ficar clara, tá? A quem compete a gestão do princípio da integridade da governança? Ué, compete à alta administração. O princípio da integridade é de responsabilidade da alta administração. Ah, entendi.
Agora, a quem compete a gestão da integridade pública em geral na administração federal? Ah, entendi a diferença. A integridade em si, pública em toda a administração federal, é de atribuição da Controladoria Geral da União. Agora, o princípio da integridade nos planos e gestão de governança são conferidos à alta administração. Professor, captei. Sutil a diferença, né? Sutil e objeto de prova, né? Óbvio, né? É um ponto que deixa o candidato inseguro quando cai e eles pedem para vocês fazerem justamente essa análise que eu fiz agora. Joia? Terceiro princípio, senhores, é o princípio da confiabilidade. O que a gente vai entender com confiabilidade? Confiabilidade é a busca, né? Significa buscar estabelecer a confiança do cidadão na atuação do governo. Então, quando a gente fala confiabilidade, senhores, podem anotar aí que também está inserido na ideia da confiabilidade, coloque entre aspas, tá? Aumentar a sensação de presença do Estado e de segurança dos serviços públicos prestados e ofertados. Joia? Então nós temos que mesclar assuntos, mesclar temas. Quarto, senhores, é o princípio da melhoria regulatória. O que se entende por isso? Tá aí, ó. Visa aprimorar as normas e regulamentos para torná-los mais eficientes e eficazes. Então aqui, senhores, na verdade estamos falando de melhoria regulamentatória, mas isso aí fica tão feio que colocaram regulatória. Então, quando o administrador público, quando agente público for regulamentar leis, regulamentar decretos, através dos atos administrativos, ele deverá fazê-lo com o objetivo de aprimorar essas normas, certo? Para torná-los cada vez mais eficientes e eficazes. Então, um dos princípios da governança é voltado ao agente público que expede atos regulamentares, não regulatórios, regulamentares. Cuidado com a confusão nas expressões, tá? Maravilha! Quinto princípio, prestação de contas e responsabilidade. Esse daí é aquele que mais dá nó na nossa cabeça, porque prestação de contas e responsabilidade, na hora você lembra de accountability. E se tiver na prova, são princípios da governança. 4 alternativas com princípios absurdos, porém do dia a dia. E esse daí, gente, de prestação de contas e responsabilidade, se você não lembrar muito bem desta nossa aulinha, você vai lembrar que prestação de contas e responsabilidade é a atribuição de accountability, tá? Mas lembre-se, accountability é um dos fundamentos da governança. Por isso que accountability está contida na governança. A governança contém a accountability. A governança contém a ética e contém a integridade. Captou? Lembra aquelas aulinhas que você tinha com a professora Tereza no primário, né? Quem contém, quem está contido? Então, governança é como se fosse o gênero do qual espécies seriam, né? Accountability, ética e a integridade. Mas você não vai falar isso na prova, pelo amor de Deus, é só para você entender, tá? Então, governança é o amplo e ele engloba tanto ética, como também integridade, como também accountability. E dentro de integridade, integridade também é amplo, porque ela engloba, além da ética, que está ao lado, transparência e, principalmente, acesso à informação. Muito bem, então prestação de contas e responsabilidade, dizendo que garante que os gestores públicos sejam responsáveis por suas ações e resultados. Então aquela ideia que eu falei no começo, né, meus amigos, relativo à gestão dos riscos, que são riscos inerentes ao conflito de interesses. Percebeu agora aí? Maravilha, né?
E o sexto, senhores, princípio da transparência. Professor, transparência não está dentro de integridade? Está. Integridade não é um dos princípios? É. Transparência também não está dentro de accountability? Está. Accountability não é a base da prestação de contas? É. Só que aqui, senhores, resolveram colocar como princípio para demonstrar o verdadeiro valor democrático da transparência em todos os atos de gestão, controle e administração pública. Então nós vamos ter, né, a necessidade dessa transparência como elemento central ou vital. Maravilha, professor. Então, gente, olho vivo aqui para a gente fazer o nosso xabablau de finalização. Então, governança, gente, é evidente que vai aparecer na sua prova, evidente, tá? E essa governança, ou para entendê-la, primeiro você tem que saber liderança, estratégia e controle, avaliar, direcionar e monitorar, tá? Porém, temos que acrescentar aí prevenção e solução de conflitos de interesse. A quem cabe? Cabe a alta administração, certo? E quando a gente fala na prevenção dos conflitos de interesse, estamos falando de gestão de riscos, porque quando a gente fala dos riscos, são riscos de conflitos de interesse e riscos de corrupção. Você viu comigo que a competência é da alta administração para implementar e manter, e os princípios são 6, só que 2 deles eu quero sua máxima atenção, porque a gente sempre confunde, esquece ou acha que pertencem a outro tópico da matéria, quando não. E aí eu peguei com vocês, gente, as explicações que são doutrinárias. Então, como as bancas não vão se arriscar, tá? Não vai vir examinador querendo criar, inventar o conceito dele, não. E na doutrina, o que nós vimos agora são os elementos fundamentais que conceituam cada um desses princípios, né? Quer dizer, as ideias que estão juntas por trás, ok? Professor, você sugere que a gente ainda faça, por exemplo, a leitura de informativos do STJ? Não. Foi o que eu falei para vocês, nós não temos divergência da jurisprudência, não há novidades ou cancelamentos ou inconstitucionalidades, nada disso. E também não há problemas com a doutrina de um professor importante falar uma coisa, outro falar outra, então tem várias correntes. Não tem. Portanto, você tem que saber do jeitinho que trabalhamos na aula de hoje, texto de lei, o que é importante, o que você precisa lembrar e anexar, né, quando você fizer o estudo de princípios, tem que juntar com o artigo 6º, com o artigo 2º, as explicações e mais alguns detalhes que nós vimos juntos. Tá bom? Então o nosso papo hoje era esse, né? Uma aula rapidinha. Bom resto de sábado para todo mundo, meus amigos. Tendo dúvidas, dores ou queixas, me procurem lá no Instagram, que eu respondo sempre todo mundo, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.